Invertebrados são animais que têm grande irradiação em todos os habitats do planeta. Grande parte dessa irradiação se deve ao fato de que esses animais têm uma alimentação muito variada, sendo herbívoros, carnívoros e onívoros, e aos processos evolutivos que levaram ao desenvolvimento de vários métodos e mecanismos de alimentação dentro desse tipo de alimentação. Desse modo, podemos fazer uma explicação simplificada dos métodos de alimentação. Onívoros. Animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, além de material em decomposição. Isso torna sua dieta muito menos restrita e, portanto, sua irradiação muito mais fácil. Os invertebrados onívoros se dividem em dois grandes grupos, os suspensívoros e os comedores de depósito. Animais suspensívoros ou a suspensivoria. A suspensivoria é o ato de obter alimento através das partículas que ficam suspensas na coluna d'água. Esses animais desenvolveram vários métodos e mecanismos para a captura dessas partículas. Porém, esses métodos podem se encaixar em um desses três mecanismos: filtração, captura e aprisionamento. Em caso de animais sésseis, em ambos os casos, os animais dependem da corrente de água do mar ou doce para que o seu estoque de alimentos seja sempre renovado. A filtração consiste basicamente no ato de passar o corpo ou parte dele pela coluna da água, ou permitir que a corrente de água, seja ela criada pelo próprio animal ou natural, passe pelo corpo do animal. Esses animais conseguem selecionar as partículas que vão consumir, de acordo com o tamanho e peso, e alguns, inclusive, conseguem selecionar partículas mais nutritivas por processos quimiosensoriais. Exemplos de animais filtradores são poríferas, assídeas, apendiculados, branquiopódos, ectoproctos, endoproctos, foraminídeos, a maioria dos bivalves, muitos crustáceos, poliquetas e gastrópodes. Porém, por ser um processo de alto custo energético para o animal, caso ele crie a corrente de água, ou não muito estável, caso o animal dependa de correntes naturais, vários animais desenvolveram outros métodos de suspensivorias. Um desses métodos é utilizado pelos suspensívoros de contato, que utilizam um método de captura de alimento que consiste em expor uma superfície adesiva, tal como parte do corpo recoberta por muco, à corrente de água, e assim capturar as partículas que ficam presas nessa superfície. Uma vez que as partículas ficam presas, são movidas até a boca por tratos ciliados, como em crinoides, pentes de cerda, como em certos crustáceos, entre outros métodos de transporte. Um outro mecanismo que os invertebrados também utilizam é o inspeciona e aprisiona, como Labarbera, de 1984, explicou. Esse método consiste em mover a água pelo corpo ou por parte dele, detectar as partículas do alimento, isolá-las junto a um pouco de água e ingerir somente essa pequena parcela de água, e posteriormente extrair as partículas de alimento através de um método específico. Os métodos utilizados para realizar esse processo são variados, mas o método basicamente é utilizado por certos crustáceos, muitos ectoproctos e uma variedade de formas larvais. A alimentação por pés ambulacrais e por tentáculos. Desse modo, estruturas semelhantes a tentáculos capturam as partículas grandes de alimento, e com ou sem auxílio de muco. Nesse caso, são animais macrófagos. Porém, esses animais que se alimentam dessa forma têm dificuldade de se alimentar quando há grande quantidade de sedimento na água, processo que vem acontecendo na bacia do Rio Doce e na faixa de mar que foi atingida pelos dejetos. A suspensivoria evoluiu de maneiras independentes em todos esses casos. Porém, por possuir um número limitado de maneiras de acontecer, esse é um caso de convergência evolutiva, onde vários métodos se assemelham, mesmo tendo surgido de maneiras independentes. Comedores de depósito. Os invertebrados onívoros, que são comedores de depósito ou depositívoros, obtêm seu alimento a partir do sedimento do fundo não consolidado aquático e de solos terrestres. São animais macrófagos. Esse grupo se divide em dois subgrupos, que são os depositívoros cavadores e os depositívoros seletivos. Cavadores. São os comedores de depósitos diretos. Eles engolem o sedimento, chegando a engolir até 500 vezes o seu próprio peso. A matéria orgânica desse sedimento é digerida, e os materiais que não são úteis são descartados através do ânus. Sendo assim, suas fezes são essencialmente sujeira lavada.
Exemplos de animais que se alimentam dessa forma são os anelídeos, incluindo a maioria das minhocas terrestres, poliquetas, alguns gastrópodes e ouriços do mar. Seletivo. Animais que são comedores de depósito seletivo utilizam estruturas semelhantes a tentáculos para consumir o sedimento, e por isso eles consomem a maior porcentagem de organismos vivos, como diatomáceas, bactérias e protozoários, além de, em casos marinhos, consumirem grande quantidade de fezes, tanto própria quanto de outros animais, consumindo assim matéria orgânica que não foi digerida. Exemplos de animais que são detritívoros seletivos são os pepinos do mar, a maioria dos punculídeos, certos bivalves e muitos poliquetas. Invertebrados herbívoros. Macroherbivoria. A herbivoria é comum em todo o reino animal. Ela é mais dramaticamente ilustrada quando uma população de herbívoros sofre uma explosão populacional. Um exemplo famoso é o das superpopulações de gafanhotos, que podem destruir virtualmente toda a matéria vegetal que esteja em sua rota migratória. De maneira similar, a herbivoria decorrente de números extremos de ouriço do mar no Pacífico resulta na destruição discriminada de bancos de águas pardas. Diferente da herbivoria dos suspensívoros e depositívoros, em que a matéria vegetal unicelular em microscópio é em grande parte consumida, a macroherbivoria requer a capacidade de morder e mastigar grandes pedaços de matéria vegetal. Embora tenha ocorrido dentro da constituição arquitetônica de um número de linhagem de invertebrados, a evolução dos mecanismos de morder e mastigar é sempre caracterizada pelo desenvolvimento de dentes rígidos, normalmente calcificados ou quitinosos, que são operados por músculos poderosos. Membros de números grandes de táxons de invertebrados evoluíram estilos de vida macroherbívoros, incluindo moluscos, poliquetas, artrópodes e ouriços do mar. Os ouriços do mar utilizam uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, formada de ossículos e musculatura, dessa forma raspando as algas presentes nas rochas. A maioria dos moluscos tem uma estrutura singular denominada rádula, que é semelhante a uma grossa em forma de cinta, muscular e armada com dentes quitinosos. Moluscos herbívoros utilizam as rádulas para raspar as algas das rochas e cortar pedaços de frontes de algas e de folhas de plantas terrestres. A rádula atua como uma lima em linha curva aplicada contra a superfície do alimento. Alguns poliquetas, como os nereides, possuem grupos de dentes quitinosos em uma faringe portátil ou probóscides. A probóscide é prostraída por pressão hidrostática, expondo os dentes, que por ação muscular cortam ou arrancam pedaços de algas que são ingeridos quando a probóscide retrai. Como é de esperar, a faringe dentada dos poliquetas é também adequada para carnívoros, e alguns poliquetas, que são primariamente herbívoros, podem também passar a comer carne quando as algas rareiam. A macroherbivoria nos artrópodes é bem mais ilustrada por certos insetos e crustáceos. Esses grandes grupos possuem ambos mandíbulas poderosas capazes de abocanhar pedaços de matéria vegetal e subsequentemente triturá-los ou mastigá-los antes da ingestão. Alguns artrópodes macroherbívoros, quando necessário, são capazes de converter-se temporariamente em carnívoros. Essa mudança é raramente observada em herbívoros terrestres, porque quase nunca é necessária. A matéria vegetal terrestre pode ser encontrada quase sempre. Nos ambientes marinhos, todavia, o suprimento de algas pode tornar-se muitas vezes limitado. Alguns invertebrados herbívoros causam estragos sérios em estruturas de madeira construídas pelo homem, ao escavarem e consumirem a madeira, em caso de matéria vegetal submersa não existir. Invertebrados carnívoros. Os métodos alimentares mais sofisticados são aqueles que requerem a captura ativa de animais vivos, ou seja, predação. Predação ativa envolve frequentemente 5 etapas reconhecidas: localização da presa, perseguição, captura, manuseio e, por fim, ingestão. Geralmente, a localização da presa requer um certo nível de sofisticação do sistema nervoso, com a presença de órgãos dos sentidos especializados. Muitos invertebrados carnívoros dependem da localização químico-sensorial da presa, embora muitos também utilizem a orientação visual, o toque e a detecção de vibrações. Quimioreceptores tendem a estar distribuídos uniformemente ao redor do corpo de carnívoros, radialmente simétricos, por exemplo em águas vivas, mas coincide com a cefalização. A maioria dos invertebrados possuem seus receptores gustativos e olfativos, de sabor e cheiro, concentrados na região da cabeça. Os escorpiões
Artrópodes peçonhentos são capazes de localizar as presas por meio de vibrações no ar e no solo, que são captadas por células sensoriais distribuídas em todo o seu corpo. Em geral, imobilizam as presas com o uso das quelas e, em seguida, injetam neurotoxinas paralisantes na presa por meio de um aguilhão inoculador localizado no telso. As presas são então dilaceradas pelas quelíceras e ingeridas. Alguns escorpiões não usam veneno para a captura de suas presas, sendo que espécies com pinças grandes e fortes são capazes de esmagar e devorar presas dispensando o uso do veneno. As aranhas apresentam uma estratégia alimentar bastante peculiar, denominada digestão extracorpórea. As aranhas, ao imobilizarem suas presas, geralmente outros artrópodes que apresentam rígidos exoesqueletos, retina, injetam enzimas digestivas, liquefazendo-as e sugando o material liquefato e parcialmente digerido graças à ação fomeadora de uma faringe musculosa. Os predadores podem ser classificados pela maneira em que capturam suas presas, como caçadores móveis, predadores furtivos, que emboscam, oportunistas sésseis ou pastejadores. Caçadores móveis. Os caçadores perseguem ativamente suas presas, que incluem membros de grupos distintos como os nemertinos, vermes poliquetas, gastrópodes, polvos e lulas, caranguejos e estrelas do mar. Em todos esses grupos, o sentido químico é altamente importante para localizar a presa, embora alguns cefalópodes sejam conhecidos por serem os mais visuais de todos os invertebrados predadores. Predadores furtivos. Os predadores furtivos são aqueles que param e esperam suas presas chegarem dentro de uma distância de captura, quando então agarram rapidamente a vítima. Muitos predadores furtivos, como certas espécies de estomópodes, caranguejos, alfeídeos, aranhas e poliquetas, vivem em buracos ou fendas das quais emergem para a captura de uma presa passiva. Existem até planárias que fazem emboscadas produzindo caminhos de murros que são armadilhas adesivas para suas presas. Oportunistas sésseis. Oportunistas sésseis operam de maneira semelhante aos predadores furtivos, mas não dispõem da mesma mobilidade. Oportunistas como alguns protistas, cracas, quinidários, são na realidade suspensívoros com fortes preferências por presas vivas. Carnívoros pastejadores. Os carnívoros pastejadores movem-se pelo substrato, ciscando a epifauna. Pastejadores podem ser indiscriminadores, consumindo qualquer coisa que esteja presente, ou podem ser bastante seletivos quanto ao que comem. Em ambos os casos, sua dieta consiste em grande parte em animais sésseis e lerdos, como esponjas, ectopróctos, gastrópodes, pequenos crustáceos e vermes. Muitos caranguejos e camarões são pastejadores excelentes, movendo-se continuamente sobre o fundo e procurando entre a epifauna um bocado saboroso de gastrópodes da família Ovulidae, e geralmente imitam as gorgônias e corais sobre os quais rastejam lentamente, mordiscando os pólipos conforme avançam. A categoria especial de carnívora é o canibalismo, ou predação intraespecífica. Em vários grupos de invertebrados, indivíduos menores formam grupos para atacar e consumir indivíduos maiores. Além do mais, fêmeas tendem a ser mais canibais que os machos, e machos tendem a ser consumidos bem mais frequentes do que as fêmeas. Em muitas espécies, é comum o canibalismo filial, no qual um dos pais come seus descendentes deformados, fracos, doentes ou que está doente. Conclusão. Podemos observar ao longo do trabalho que há várias estratégias desenvolvidas por todos os filos de invertebrados, cada um com sua peculiaridade. Além das estratégias desenvolvidas, podemos observar também que ao longo da evolução, cada grupo de invertebrados foi adaptando suas estruturas para se adequar ao estilo de vida e às eventualidades que surgem ao longo da evolução, e que até os seres um pouco mais simples podem desenvolver formas complexas de alimentação e estruturas.